Essa semana, uma amiga minha, a Cine, que também mora aqui na China, em Shenzhen, me mandou uma mensagem perguntando desesperadamente, sabendo por que Beijing tinha entrado em lockdown e estava tudo fechado, tudo parado, as pessoas estavam todas trancadas em casa. E eu fiquei assustado, porque eu moro aqui e eu não sabia dessa informação. Eu fiquei assim, pasmo com ela. E depois de alguns dias, eu vi muita gente, veículos internacionais repercutindo a mesma notícia, sendo que eu moro aqui e eu não estou vendo nada disso. Então eu fui ler, pesquisar para saber como é que as notícias iam sendo reportadas. E ontem, dia 2, começou a circular umas notícias na imprensa internacional falando que o governo aqui da China pediu para as pessoas estocarem alimentos e outros produtos para se preparar para um novo surto. Isso deixou muita gente preocupada e com as antenas aí, ó, ligadas. E eu vou explicar para você o que de fato é verdade nessa história, o que é boato. Então vem comigo, fica aí no vídeo. Dia 2 de novembro desse mês que eu estou gravando o vídeo, o governo, o Ministério do Comércio, fez um comunicado nas redes oficiais, no Weibo, que é uma das plataformas mais usadas entre os chineses, para orientar e alertar aos chineses que eles deveriam estocar alimentos em casa e se preparar para uma possível escassez desses produtos. Então as pessoas deveriam se preparar para uma possível mudança nos preços e que elas deveriam se preparar e comprar, estocar alimentos para pelo menos 3 dias. Queria pedir desculpa pela iluminação, porque eu estou usando aqui a iluminação natural e como essa é uma notícia de última hora, eu queria muito comentar para esclarecer alguns pontos, eu acabei não preparando a questão assim da luz, então vai ser nessa luz natural mesmo, mas aí vocês vão ver o que está acontecendo aqui no plano de fundo daqui perto da minha casa. Quando estourou esse negócio de Covid aqui na China, o que aconteceu? Muitas cidades tiveram que fazer o verdadeiro lockdown, que foi quando o governo obrigou as pessoas a ficarem em casa, então elas tinham que obrigatoriamente ficar em casa, e quem não ficava em casa, o governo selava a porta da casa, e se muita gente do mesmo prédio desobedecesse esse cumprimento, o prédio inteiro era selado. Então as pessoas se viram forçadas a ficar em casa e existia ali uma mecânica, uma lógica para que as pessoas pudessem sair das suas casas para fazerem compras. Então essa logística, ela era diferente de distrito para distrito, de bairro para bairro e de cidade para cidade. No prédio onde eu morava, a gente tinha um cartão que nós recebíamos e só uma quantidade X de pessoas poderiam sair de casa para fazer as compras. No supermercado era ali organizado uma quantidade de pessoas que poderiam entrar, estar dentro do supermercado, então tinha ali uma quantidade X. Isso variava do tamanho do porte do supermercado. E eu não sei quantas pessoas eram, porque eu só era uma pessoa, então eu podia entrar e sair, e quem trabalhava não tinha esse rodízio, não precisava ficar em casa. Mas em lugares em que as pessoas não trabalhavam, as pessoas tinham que ficar em casa, só uma ou duas pessoas da família podiam sair e eles tinham dias específicos. Mais uma vez, essa regra não era para todo o país, era dependendo do distrito ou do bairro onde a pessoa morava e também do prédio. Muita gente teve que ficar em casa e o país meio que parou por alguns meses, porque lockdown é isso, é parar. Então isso afetou o abastecimento nos próprios supermercados. Apesar de a gente poder fazer compras usando aplicativo, que isso era possível, isso era uma saída para não superlotar os supermercados, as pessoas ali faziam as compras de manhã e recebiam à tarde os seus produtos. Mesmo assim, houve falta de alimentos, porque as pessoas não estavam podendo trabalhar, levar esses alimentos para os supermercados. Então houve aí essa escassez. Algum tempo depois, alguns meses depois, houve alguns desastres naturais, enchentes, porque está acontecendo várias mudanças climáticas no mundo. Então várias cidades sofreram com essas enchentes e foi aí que o governo baseou essa perspectiva dele, esse plano de que as pessoas deveriam estocar alimentos, outros produtos de necessidade, de medicamento para apenas 3 dias e tendo com base 3 dias para cada pessoa. Então se fosse uma família de 5 pessoas ou de 3 pessoas, teria que fazer esse cálculo para a quantidade proporcional de cada pessoa. Como o governo enfrentou vários desastres ambientais e naturais que ocorreram desde o ano passado, o governo teve essa experiência de que eles levavam, as pessoas que eram afetadas por esses desastres naturais, levavam cerca de 3 dias para se recuperar ou então para passar por essa situação. Por isso que o governo colocou que as pessoas deveriam ter abastecimento para pelo menos
3 dias em caso de que aconteça alguma coisa. Atualmente, aqui na China, os casos de Covid são na casa dos 2 dígitos, não tem nada assim muito exorbitante de valores, né? O governo vem aí controlando, e também teve um outro fator que ajudou para controlar, para não ter muitos casos, foi o fato, além do lockdown, que foi um lockdown restritivo, foi um dos verdadeiros lockdowns que aconteceram no mundo, também tem a questão da vacinação. Aqui na China, a vacinação é quase que obrigatória para as pessoas foram obrigadas a se vacinar, e a gente precisa lembrar que a vacinação, ela não te imuniza contra o vírus, mas ela fornece uma barreira para que o vírus não consiga te infectar. E caso ele te infecte, ele não vai agir da mesma forma como um corpo indefeso. Ele vai fazer com que as pessoas sofram menos os efeitos daquele vírus, não fazendo com que elas precisem ir para o hospital, sobrecarregando a rede pública de saúde. Então, como as pessoas, a maior parte das pessoas da população, uma grande parte da população aqui na China já está vacinada, isso também contribuiu para os poucos casos de Covid. Só que acontece que o governo, isso é uma questão da política aqui da China, eles se planejam com bastante cautela em relação a isso. Eles são conhecidos internacionalmente por esse planejamento detalhado e por sempre tentar prever o futuro. Então, como eles estão ligados ao que está acontecendo no mundo, essas novas variantes, e quando tem muitos casos para o padrão chinesa, no caso de 2 pessoas, 5 pessoas, isso já é um surto muito grande, porque quando tem 2 ou 3 pessoas infectadas, a gente tem aí pelo menos 300, 400 pessoas que ficam em quarentena, forçadas, obrigadas a ficar em casa. Então, quando tem um caso de 2 pessoas, 3 pessoas que foram testadas positivas para o vírus, todas as pessoas que passaram ali tiveram contato direto ou indiretamente com essa pessoa, recebe uma notificação através do celular, e alguém do governo vai até o prédio dessas pessoas, e essas pessoas são obrigadas a ficarem de quarentena forçada. Elas fazem ali o teste de Covid, e se elas derem negativo, elas não precisam ficar em quarentena, mas se derem positivo, elas ficam ali em quarentena na casa delas. Então, o que está acontecendo muito ultimamente, nos últimos meses, é que a gente tem 1 caso, 2, 5 casos, e por causa desses 2, 3, 5 casos, prédios inteiros acabam ficando de quarentena, porque leva-se muito tempo para aferir todas essas pessoas, fazer os exames. Então, o governo, mesmo ainda aferindo e verificando todo mundo, ainda dá uma janela ainda de segurança para que as pessoas fiquem de quarentena. Então, elas ficam ali ainda mais alguns dias de quarentena. Então, isso é muito prejudicial, principalmente para a economia, né? Porque tudo para, as pessoas precisam ficar em casa fazendo suas coisas. Os dados que o governo fala quando tem surto, porque um surto aqui na China, para eles, como tiveram muitos casos, quando tem 5, 10 casos, já é um dado alarmante para eles. Então a gente está falando desses números de 5 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, nada em proporções assim de 1.000 pessoas, 500 pessoas, não. São números muito baixos para a gente, mas que para eles, para a realidade deles, isso é um número absurdo, e que já é um número que é muito preocupante. Então, quando se noticia aí na imprensa internacional um novo surto, eu senti falta nessas matérias que eu li explicar o que é um surto para as pessoas, porque quando a gente fala assim de surto na China, as pessoas imaginam que está rolando a infecção assim num país inteiro e que vai espalhar para o mundo todo. Não, gente. Um surto na China para a gente é quase nada, né? Imagina um surto de 2, 5 pessoas. Quando o governo o Ministério do Comércio emitiu esse alerta, muitas pessoas não prestaram atenção em toda a notícia. Isso é um problema também até da língua chinesa em si. No meu trabalho, eu trabalho com uma empresa de jogos, eu tenho muito essa dificuldade no meu dia a dia. Porque, por exemplo, dando um exemplo da minha realidade, é que eu tenho que, por exemplo, corrigir alguns erros no jogo no qual eu trabalho. E para você completar determinados desafios dentro do jogo que eu trabalho, você precisa seguir determinadas condições. E essas condições, esse texto, todo vindo traduzido do chinês. E o texto em mandarim não está muito claro dizendo para os jogadores o que eles precisam fazer. Então isso pelo que eu noto, né, pela minha experiência de 10 anos aqui, é que é uma coisa também do idioma, da língua, né? Os chineses, assim, quando eles fazem ali emitem uma nota, emitem um certificado, eles não são 100% claros naquilo que eles querem, né? Eles deixam ali subentendido
entendido, porque para eles, a pessoa que escreveu, acha que está claro. Então, quando o governo emitiu essa nota, causou um pânico, muitas pessoas, vocês veem aí nas imagens, muitas pessoas desesperadas brigando por arroz, brigando por vegetais, estocando quantidades além daquilo que o governo pediu para que as pessoas estocassem. Isso gerou um pânico muito grande entre as próprias pessoas. Se você for ver o perfil dessas pessoas que estavam fazendo brigando e abarrotando os carrinhos no supermercado, são pessoas assim mais idosas, de mais idades, que estavam fazendo isso. Porque os mais jovens, eles já estavam mais atentos com esse texto, e eles não estavam crentes de que o país passaria por uma escassez de alimentos, até porque quem está aqui no dia a dia, a gente vê que o governo está segurando as pontas muito bem, né? A cadeia está sendo abastecida, a cadeia produtiva de alimentos está sendo abastecida de forma satisfatória para todas as pessoas, né? Então, desde o início desse ano, o governo vem aí emitindo alguns avisos dizendo que no futuro pode haver aí, não é uma coisa nova, pode haver aí, por exemplo, escassez de arroz, né? O arroz, ela é a base alimentar para muitas pessoas na Ásia, né? Aqui na China não é diferente. Então, desde o início do ano, o governo vem aí emitindo, gente, talvez falte aí uma escassez de arroz devido a esses problemas ambientais que o país inteiro está passando, porque quando acontece uma enchente, uma alagação, as plantações de arroz acabam sendo impedidas de serem cultivadas ou então estragam. Aí acontece uma perca, né, na plantação e na entrega e na distribuição de arroz e de outros vegetais que podem ser consumidos. Então o governo ele não foi muito claro em relação a isso, e as pessoas colocaram isso, entenderam como se estivesse acontecendo, como se o governo já estivesse avisando, soubesse de alguma coisa, de que estariam acontecendo um novo surto massivo no país, que não aconteceu. O governo viu que esse aviso criou muito pânico na população e algumas horas depois eles emitiram uma nova nota para explicar e para detalhar aquilo que deveria ter sido detalhado na primeira nota, falando que o país atualmente consegue suprir toda a sua demanda de alimentos e que isso não era por conta dos casos de Covid, né? Porque está tudo sob controle, mas é uma expectativa no planejamento deles para que uma crise não se instaure dentro do país. Então a gente precisa entender, pensar que os chineses, né, o governo na China, a política na China, eles se planejam com muita antecedência, com 5, 10 anos de antecedência. Então eles têm essa mentalidade de planejar não para algumas semanas, não para alguns dias, mas sim para vários meses. Então quando o governo emitiu essa nota, eles emitiram planejando para que no futuro, daqui a alguns meses, daqui a um ano, as ações deles, que está acontecendo agora, não afete o futuro. Então, esse aviso de fato aconteceu, gerou esse pânico, mas eu também vi que a imprensa internacional acabou aumentando ainda mais esse boato sem entender a fundo, né? Porque como tudo é feito através da tradução, as pessoas pegam do texto, aí traduzem do inglês, acabou gerando aí um diz que me disse e um fone sem fio descontrolado. Então, desde que saiu essa nota, as próprias empresas, empresas de comunicação, TVs, rádio, internet, estão aí jogando matérias mostrando que houve aí apenas um mal entendido por parte do governo e que eles não se expressaram muito bem e que por isso causou esse pânico todo na população. Então você já sabe o que aconteceu nessa história toda. Então eu espero que você tenha entendido e eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.